A vida de um artista costuma parecer brilhante. Fama, aplausos, novelas de sucesso e um público apaixonado. Mas quem conhece os bastidores sabe que a carreira artística é muito instável. Hoje existe glamour, amanhã pode faltar trabalho, saúde e até um lugar seguro para viver. É exatamente nesses momentos que o Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro se torna essencial. Há mais de um século, o local acolhe atores, atrizes, músicos e outros profissionais que dedicaram a vida à arte. E muita gente tem curiosidade, como são as casas, quem mora lá, quanto pagam. Hoje vamos entrar nesse mundo de histórias, memórias e recomeços. Nos últimos anos, a situação de Marcos Oliveira, o eterno beisola de A Grande Família, ficou muito distante do humor que o consagrou na TV. Após problemas de saúde sérios, um infarto em 2020 e internações posteriores, ele passou a enfrentar também dificuldades para trabalhar e se sustentar, acumulando dívidas de aluguel e chegando a receber ordem de despejo. Em 2023, chegou a pedir ajuda nas redes sociais, divulgando a sua chave Pix para conseguir pagar as contas básicas. Diante desse cenário, a solução digna e segura surgiu no Retiro dos Artistas. A instituição decidiu acolhê-lo em uma casa construída e reformada graças a uma doação generosa de Marieta Severo, a sua colega de elenco na Grande Família e amiga de longa data. O Retiro dos Artistas é uma instituição filantrópica fundada em 1918, ou seja, com mais de 100 anos de história, para acolher artistas brasileiros e idosos em situação de vulnerabilidade social ou econômica. Localizado no Rio de Janeiro, o Retiro oferece aos moradores moradia digna, em casas individuais, dentro de um terreno de cerca de 15 mil metros quadrados, com aproximadamente 50 casas. Além da moradia, os residentes têm acesso a serviços essenciais e cuidados de saúde, como atendimento médico, fisioterapia, apoio psicológico e enfermagem, bem como a alimentação completa, atividades de lazer e convívio social. E o Retiro não funciona como um asilo tradicional. Ele valoriza a dignidade dos artistas, mantendo viva a memória cultural de quem contribuiu para a arte nacional. Os residentes podem participar de atividades criativas, oficinas, eventos culturais e até retomar ou compartilhar os seus talentos através do teatro, música, arte e ensino, garantindo que o legado artístico deles continue sendo parte de sua vida social. Em todos esses anos de atividade, a instituição já acolheu inúmeros artistas, oferecendo dignidade e apoio no momento em que mais precisavam. O Retiro foi criado para abrigar artistas em situação de vulnerabilidade. A carreira artística pode encher salas de cinema, parar o país diante da TV e render muito dinheiro por um tempo. Mas na vida real, ela é profundamente instável. A mesma pessoa que um dia é aplaudida em cena, no outro pode enfrentar doença, solidão, falência e falta de estrutura até para pagar um plano de saúde. É justamente nesse ponto de fragilidade que o Retiro dos Artistas se torna decisivo, acolhendo artistas idosos em dificuldades materiais, emocionais ou familiares, oferecendo casa, alimentação, cuidados de saúde e dignidade até o fim. Muitos nomes conhecidos passaram por lá e tiveram no Retiro o cenário de uma despedida respeitosa. Um dos casos mais emblemáticos é o de Yolanda Cardoso, figura presente em várias novelas da Globo. Ela foi morar no Retiro dos Artistas em 2001 e viveu ali os seus últimos anos, até falecer em 2007, aos 78 anos, em decorrência de pneumonia, infecção generalizada e uma falência múltipla dos órgãos. Sozinha, em termos de familiares próximos, encontrou na instituição uma espécie de família artística. Outra história marcante é a de Edir de Castro, atriz e cantora que integrou o grupo As Frenéticas
e participou de algumas novelas, como Por Amor. Diagnosticada com Alzheimer, ela foi morar no Retiro em 2011 e viveu ali os seus últimos anos, até nos deixar em 2019, aos 72 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. O espaço ofereceu a ela um acompanhamento diário e uma rotina protegida, impossível de manter sozinha. O ator Paulo César Pereio, um dos grandes nomes do cinema brasileiro, com mais de 60 filmes no currículo, também se decidiu mudar para o Retiro em 2020, após se afastar da vida pública. 50 à vista, pago 4 por mês. Tem que tirar no mínimo 10 para conseguir empatar. Tu acha que eu posso sustentar a mulher? Desce, mulher, desce. Ali, ele viveu até 2024, quando faleceu aos 83 anos, em consequência de uma doença hepática avançada. Em entrevistas, ele explicou que procurou o Retiro para sobreviver, reconhecendo que depois da fama, a velhice do artista pode ser dura sem uma rede de proteção. Também comove a trajetória de Dirce Miliaccio, a primeira Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e presença marcante em novelas como O Bem Amado. Após sérios problemas de saúde, incluindo AVC, ela se mudou para o local em 2008 e faleceu em 2009, aos 75 anos, vítima de complicações cardiovasculares e infecções. Eu vou mandar o meu rinoceronte ficar de guarda na porteira e quero ver a tia Tunica levar você embora. Para o público, ela sempre será a figura irreverente da TV infantil. Para o Retiro, foi mais uma artista amparada quando já não conseguia mais se manter sozinha. A atriz e roteirista Maria Lúcia Dal, musa de novelas como Espelho Mágico e Aquele Beijo, também encontrou abrigo ali. Depois de se afastar da TV, ela enfrentou problemas de saúde e Alzheimer, passando seus 2 últimos anos de vida no Retiro dos Artistas. Faleceu em junho de 2022, aos 80 anos, em consequência de complicações renais, com a própria instituição confirmando seu falecimento e organizando a sua despedida. Já Cláudio Correia e Castro, recordista em participações em novelas, conhecido por tramas como História de Amor e Chocolate com Pimenta, viveu um dos casos mais duros dessa instabilidade. Depois de uma vida inteira de trabalho, enfrentou falência, dívidas e problemas de saúde. Em 2003, se mudou para o Retiro dos Artistas e ali passou seus últimos anos, lidando com uma hérnia grave e dificuldades financeiras, até falecer em 2005, aos 77 anos, de falência múltipla de órgãos após complicações cirúrgicas. A verdade é que por trás da fama e dos aplausos existe uma velhice que pode ser solitária e frágil. É justamente nesse momento que o Retiro dos Artistas cumpre o seu papel mais importante: dar uma vida digna a quem dedicou décadas à arte brasileira, garantindo casa, cuidado, respeito e, sobretudo, que esses nomes não sejam esquecidos. E à frente do Retiro dos Artistas está um time de rostos bem conhecidos. O ator Stéphane Chersian é o presidente da instituição há cerca de 23 anos, liderando a casa desde o início dos anos 2000. Graças a Deus, dando dignidade para aquelas pessoas incríveis que estão ali. Tem as casinhas, todo mundo, cada um mora na sua casinha, cada um tem seu universo. Ao lado dele está a atriz e cantora Zezé Mota, que atua como vice-presidente e usa constantemente a sua imagem e redes sociais para pedir doações e apoio ao Retiro. No dia a dia, quem comanda a operação e o acolhimento é a diretora Cida Cabral, responsável pela rotina, pelas decisões práticas e pela integração com parceiros como o SESC, garantindo moradia, 6 refeições diárias, plano de saúde e cuidado integral com os moradores. Recentemente, o Retiro dos Artistas ganhou de novo os holofotes com a chegada de Marcos Oliveira, o eterno beisola da grande família. Mas o Marcos não está sozinho, não.
Entre os moradores atuais também estão nomes como a atriz e ex-vedete Iris Vruzzi, de 89 anos, que passou a morar no Retiro em 2024, após o seu retorno ao Brasil. Ela vivia com o filho na Flórida, mas perdeu o green card e teve que voltar. Com diagnóstico de princípio de Alzheimer, ela foi acolhida numa casa recém-reformada, a antiga residência do compositor Betinho. Lá, eles contam com acompanhamento médico, cuidadora e apoio da equipe da instituição, um recomeço com dignidade para quem marcou décadas de cinema, teatro e televisão. Geralmente, para entrar no Retiro, o processo costuma começar com um pedido do próprio artista, ou de familiares e amigos, seguido por uma entrevista social para avaliar se aquele profissional realmente enfrenta a situação de vulnerabilidade. A partir daí, se for aceito, ele passa a residir em uma das casas da instituição, recebendo todo o suporte. Como o ator Rui Rezende, o professor Astromar Junqueira de Roque Santeiro. Ele vive lá desde 2019. Decidiu ir para o local depois que a companheira se mudou para Miami, para ficar perto da família. Acompanhou a adaptação, mas percebeu que já não tinha condições de trabalhar para ajudar no sustento da família. De volta ao Brasil, o apartamento em Belo Horizonte era grande e caro, e sem ter para onde ir, contou com a ajuda do Sindicato dos Artistas para conseguir a vaga no Retiro. Hoje, aos 87 anos, diz que ali tem a sua casinha, livros, cinema, cuidado e uma vida mais simples, porém cercada de atenção. Outro morador ilustre é o Jaime Leibovitch, visto em novelas como América, Fina Estampa e Família é Tudo. Ele se mudou para o Retiro na pandemia, depois de perder o filho aos 46 anos em um acidente de carro. Sem família próxima e cansado de correr atrás de trabalho apenas para pagar contas, ele viu no Retiro a chance de viver em comunidade, algo que sempre buscou desde os tempos de ex-Riff, dividindo casas com amigos. Hoje, aos 77 anos, continua atuando, dá oficinas gratuitas de interpretação e descreve o Retiro como um verdadeiro polo cultural, cheio de cursos, palestras e espetáculos que movimentam tanto os moradores quanto a vizinhança. Eu vim em função de várias circunstâncias, uma delas o falecimento do meu filho. Já Claire Digon mora no Retiro há cerca de 20 anos. A atriz de longa trajetória esteve em tramas conhecidas, como Páginas da Vida, e segue ativa. No dia a dia, ela convive com outros veteranos, participa das atividades culturais da instituição, como aulas, apresentações e eventos internos, e mostra que é possível envelhecer trabalhando, criando e cercada de colegas que compartilham as mesmas memórias de palco e de estúdio. A radionovela a pessoa escutava em casa e tinha uma ideia absolutamente diferente de como a gente era. Hoje, o Retiro abriga aproximadamente 55 residentes, entre atores, músicos, produtores, técnicos e outros profissionais do entretenimento. Muitos com histórias ricas, carreiras consolidadas e contribuições marcantes à cultura brasileira, mas que encontraram na idade ou nas dificuldades da vida motivos para buscar refúgio. A grande verdade, que muita gente não sabe, é que os moradores do Retiro dos Artistas não pagam aluguel, nem mensalidade para viver lá. A instituição é totalmente mantida por doações em dinheiro, alimentos, roupas, móveis, bazares internos, eventos beneficentes e contribuições espontâneas de artistas e apoiadores. Remédio casa, comida, roupa lavada, as refeições, as 4 por dia. O custo mensal gira em torno de centenas de milhares de reais. E mesmo assim, não há cobrança obrigatória dos residentes. Quando algum familiar tem condições, ajuda por conta própria, como o filho de Iris Vruzzi, que gastou mais de R$30 mil na reforma da casa da mãe
e arca com despesas extras, mas sem qualquer imposição da instituição. Uma conta de luz nossa é 25 mil, 20 mil por mês. Imagina. A conta de água não fica menos do que 10 mil, porque é muito grande. Quando o público ouve falar no Retiro dos Artistas, imagina logo um asilo de famosos. Mas por dentro, o lugar parece muito mais uma pequena vila de interior, feita só de histórias de palco e televisão. O terreno tem cerca de 15 mil metros quadrados, com algo em torno de 50 casas individuais, organizadas em ruazinhas tranquilas, cercadas de verde, com refeitório, teatro, cinema, biblioteca, piscina e salão de beleza compartilhados pelos moradores. Visto de cima, o Retiro lembra um condomínio simples, mas cheio de vida, ruas internas curtas, árvores, bancos, varandas com cadeiras e plantas. Segundo a administradora Cida Cabral, o espaço foi pensado para ter o clima de cidadezinha do interior. Cada artista mora na sua casa, com privacidade, mas todos dividem a mesma infraestrutura: refeitório, áreas de convivência, espaços culturais. Esse conjunto nasceu no terreno doado no começo do século XX e hoje abriga cerca de 55 residentes, entre atores, músicos, figurinistas, técnicos e outros profissionais das artes que envelheceram em situação de vulnerabilidade. As reportagens mais recentes descrevem as casas como unidades pequenas, em torno de 40 metros quadrados, planejadas para que o morador consiga viver com autonomia. Cada um mora na sua casinha, cada um tem seu universo dentro da sua casinha. Um espaço que lembra uma kitnet ampliada, mas com tudo que ele precisa no dia a dia. Cada casa costuma ter quarto, sala, cozinha ou cozinha americana, banheiro. Todas são casas térreas geminadas, em fileiras, o que facilita a circulação e cuidado. A prioridade é a segurança, portas e corredores largos, rampas, barras de apoio e pisos antiderrapantes, pensados para idosos com mobilidade reduzida. Além disso, as casas já vêm equipadas com televisão, enxoval completo e estrutura básica, para que o artista precise levar apenas os seus objetos pessoais, roupas, fotos, lembranças de novelas, prêmios, instrumentos musicais. Vai formando a casa lá, decora do jeito que quer. Todos têm uma cozinha dentro de casa também, para se quiser esquentar. Um detalhe importante citado em entrevistas é o cuidado com o aspecto visual. As fachadas da casa são pintadas em cores diferentes. Iniciativa da diretora Cida Cabral, para quebrar a ideia de instituição fria e trazer alegria ao conjunto. Na frente de muitas unidades há varandas, com cadeiras, vasos e pequenos enfeites. É nessas varandas que à tarde é comum ver os artistas sentados tomando café, lendo jornal ou batendo um papo com vizinhos. Algumas casas exibem placas discretas, plantas, santos, fotos, pequenos sinais de personalidade que lembram qualquer rua de bairro antigo. Um exemplo de como essas casas se tornam lares de verdade é a residência da atriz Iris Vruzzi. Ela se mudou para a casa de número 9, que pertencia ao compositor Betinho, falecido em 2023. O filho dela reformou completamente o imóvel, gastando mais de R$30 mil em pintura, adaptação e mobiliário. A casa foi pintada de lilás, da cor que ela escolheu. Ali, Iris Vruzzi tem cama confortável, móveis novos, objetos pessoais, televisão, acompanhamento de cuidadora e estrutura médica oferecida pelo Retiro. A casa é simples, mas organizada para que ela se sinta protegida e, ao mesmo tempo, em casa.
Outro capítulo marcante são as casas ligadas ao nome da atriz Marieta Severo. Depois de ajudar o amigo Marcos Oliveira, o Beisola, ela passou a financiar novas unidades para o Retiro. Algumas reportagens indicam que a atriz já doou 7 casas completas. Ela não oferece apenas o dinheiro, mas banca material de construção, mão de obra e até a mobília, para que os moradores recebam as chaves e já possam entrar vivendo com dignidade. Uma dessas casas foi destinada justamente ao Marcos Oliveira, que vivia uma fase delicada de saúde e finanças. O imóvel foi reformado, adaptado e mobiliado para ele, numa parceria entre a atriz e a administração do Retiro. É bem legal e foi construída e doada pela Marieta Severo. As outras casas doadas por Marieta Severo são distribuídas a artistas em situação de vulnerabilidade, que entram na fila de espera da instituição, sempre respeitando critérios técnicos e sociais. Em algumas matérias, é possível ver fotos desses lares com paredes claras, móveis simples, ventilador de teto, cama bem arrumada, cortinas novas. Tudo longe do luxo, da fama, mas muito distante da precariedade que muitos enfrentavam antes de serem acolhidos. Além das casas, o Retiro tem uma infraestrutura pensada para que ninguém se sinta isolado. Tem refeitório onde são servidas 6 refeições por dia, teatro que recebe peças, ensaios e eventos, cinema com exibições regulares, biblioteca com livros, fotos e registros da história da cultura brasileira, piscinas e áreas verdes para lazer e fisioterapia, salão de beleza, onde os moradores podem cortar o cabelo, fazer barba, unhas. Salão de beleza, que nós temos um salão de beleza que atende eles 2 vezes por mês com corte, massoterapia. Os artistas ainda têm aula de yoga, sessões de fisioterapia, atendimento psicológico, planos de saúde e enfermagem diária, formando um pacote de cuidado que vai muito além de dar um teto. De tempos em tempos, o Retiro dos Artistas recebe visita do público, de jornalistas e programas de TV. Algumas casas são mostradas em reportagens especiais, em portais de notícias que destacam justamente essa combinação de simplicidade, conforto e memória. Nessas visitas, o que mais chama a atenção é o contraste. Atores que o público conheceu em novelas, filmes e programas de humor, e que agora vivem em casinhas pequenas, coloridas, cheias de porta-retratos e lembranças. O glamour ficou no passado, mas o respeito e o carinho aparecem nos detalhes. Uma cama bem arrumada, uma varanda florida, um quadro antigo na parede. No final, o que quase ninguém vê quando passa na porta do Retiro é que por trás de cada janelinha simples existe uma história inteira de palco, câmera e aplausos. As casas não são mansões, nem condomínios de luxo. São espaços pensados para garantir dignidade, privacidade e cuidado com quem já deu tudo de si à cultura brasileira. Em abril de 2025, o Beisola se mudou para sua nova casa no Retiro dos Artistas, a casa número 6. A residência tem quarto, sala, banheiro e cozinha. Um layout simples, mas pensado para oferecer conforto, privacidade e independência ao ator. A casa foi montada com sofá, rack com televisão, geladeira, utensílios de cozinha e itens de moradia cotidiana, criando um clima acolhedor e familiar. Ao receber a chave e adentrar a casa, o Beisola chorou de emoção. Ele mesmo descreveu o momento como incrível e disse que jamais imaginou ter um cantinho tão bonito, delicado e gostoso,
com chuveiro, banheiro, espaço organizado, algo que há muito tempo já não tinha. Eu jamais imaginei um cantinho assim tão bonito, sabe, tão delicado, gostoso. Hoje, ele vive ali com a sua cachorrinha Lolita. Apesar de ter aberto mão de 2 cadelinhas mais velhas por questões de saúde e higiene, ele afirma estar em paz, seguro e com estabilidade, algo que parecia muito distante nos meses anteriores, quando ele chegou a receber uma ordem de despejo. Na nova casa, o ator encontrou dignidade, privacidade e a base para retomar a sua vida de artista. Ele já declarou que quer trabalhar, cantar, preparar seus shows e voltar a fazer o que sempre o motivou. Eu vou poder trabalhar, entendeu? Vou poder fazer meus exercícios, cantar algumas músicas, preparar para o meu show. A mudança não representa apenas um teto sobre a cabeça, mas um recomeço com esperança, segurança e o conforto que ele dizia ter perdido. Para ele, a casa no Retiro dos Artistas não é apenas um abrigo, não. É a chance de reviver com dignidade, voltar a sorrir e manter viva a memória de quem um dia já fez milhões de brasileiros rirem com o seu personagem. Desde 2024, Stéphane Cherchian vem destacando nomes de peso que colaboram de diferentes formas, com doações, heranças, apoio financeiro ou visitas. Isso ajuda a manter viva a instituição. Essa é a nossa casa, esse é o nosso Retiro dos Artistas. Mas essa casa não é só nossa, essa casa é de todos nós. Glória Pires, atriz consagrada, está entre os nomes que mais contribuem com a instituição. Ana Beatriz Nogueira também aparece como colaboradora regular, mostrando que o apoio ao retiro não é apenas simbólico, mas concreto, vindo de diferentes gerações de artistas. Outra figura importante foi Ney Latorraca. Antes de falecer, ele declarou publicamente que ia deixar o seu apartamento de herança para o retiro, um compromisso de longo prazo com a causa. Também, a grande atriz Fernanda Montenegro é mencionada como parceira constante da instituição. Além disso, o ex-diretor de TV, o Boni, também figura entre os apoiadores. Ele já doou parte dos direitos de seus livros à instituição e ajudou com reformas importantes em espaços coletivos, como lavanderia e refeitório. Que recentemente foi formado com a ajuda do Boni, que ele doou toda a renda do livro Lado B de Boni para o Retiro dos Artistas. Alguns famosos também estão sempre visitando o local, como a atriz Cissa Guimarães. Em 2024, ela esteve no retiro para rever o ator Paulo César Pereio. A visita foi divulgada publicamente. Nas redes da instituição, ela falou sobre o prazer de acompanhar essa turma maravilhosa, exaltando o cuidado e a dignidade dados aos artistas idosos. Maite Proença também acompanhou Cissa nessa visita. Juntas, elas percorreram os corredores e as casas da instituição. Ao lado de Cissa, ela mostrou apoio aos moradores e reconhecimento pelo trabalho feito no retiro. Quando os moradores falam sobre o Retiro dos Artistas, a primeira palavra que costuma aparecer é paz. Para muitos, depois de uma vida inteira de instabilidade, viagens, camarins e incertezas, o local representa finalmente um lugar onde é possível envelhecer com calma, cuidado e respeito. O ator Rui Rezende, o lobisomem de Roque Santeiro, diz que chegou ao retiro meio ressabiado, achando que seria um asilo. Hoje, ele define o lugar como o espaço onde encontra boas condições para viver, cercado de atenção, com a própria casinha e a chance de se nutrir de livros e cinema. E conclui o seguinte: minha estadia aqui tem sido boa, não tenho nada a reclamar. Então é isso. Então eu vim para cá e vim meio ressabiado. E aqui eu encontro as condições, né,
Já o Jaime Leibovitch conta que o retiro devolveu a ele um jeito de viver que sempre buscou. Sou uma espécie de ex-hippie, lembra ele, acostumado a morar em comunidades com amigos. Ele diz que reencontrou ali essa vida comunitária, vizinhos que se reconhecem, atividades culturais, conversas de corredor e a sensação de não estar sozinho. Eu sou um ex-hippie. Eu tenho uma atração muito grande por um certo tipo de vida comunitária. A atriz Claire Digon, moradora já há mais de 20 anos, resumiu o sentimento em um vídeo nas redes. Diz ter a honra de viver nesse espaço que nos acolhe, nos cuida e, acima de tudo, respeita a nossa história. Além da moradia, os moradores recebem alimentação, atendimento médico, fisioterapia, atividades culturais e convivem com outros colegas de profissão que passaram pelas mesmas noites de gravação, palcos e plateias. Em depoimentos, muitos repetem a mesma ideia. Ali, eles não são apenas idosos, não. São artistas com trajetória, nome e memória. E o retiro oferece justamente isso. Um lugar onde podem viver a velhice com dignidade, carinho e a certeza de que não foram esquecidos. A instituição é mantida inteiramente por doações e apoio voluntário. Quem quiser ajudar pode contribuir de várias formas: via Pix, transferência bancária, PayPal ou doação voluntária, através dos dados disponíveis no site oficial da instituição, www.retirodosartistas.org.br. Também são aceitas roupas, móveis, alimentos, remédios e outros itens de necessidade. Além disso, o Retiro dos Artistas aceita trabalho voluntário. Você pode ajudar diretamente com atividades de convivência, apoio ou serviços auxiliares. Tudo listado no canal de voluntariado da instituição. Gostou de conhecer o Retiro dos Artistas e os seus moradores ilustres? Deixe o seu comentário. Diga também a cidade de onde você está assistindo. Não esquece de dar o seu like nesse vídeo, tá bom? Eu vou deixar outro vídeo para você aqui nos cards, que é sobre alguns atores que foram esquecidos. Basta clicar aqui nesse card que você vai se lembrar de 25 atores famosos que foram injustamente esquecidos. É um vídeo bastante comovente que vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.